Olá, meu querido internauta, muito boa noite. Quero te agradecer já de antemão, né, como se fala muito no nosso português, a sua cordial presença aqui conosco. Hoje é 26 de julho de 2022, para mais uma live, e hoje eu garanto para você, hoje é para estraçalhar, porque esse capítulo é simplesmente magnífico, é fenomenal, é formidável, todos os adjetivos que você quiser encontrar. É realmente fantástico. Meu querido, você está no canal Conservadores do Universo, né? No Universo de Campinas, e este é o programa Clube do Livro, que está continuando, né, a comentar, porque nós comentamos o livro, né? Como nós sempre dizemos, nós não somos analistas, nem críticos, né, literários, nós somos simplesmente leitores. E, como leitores, nós queremos compartilhar daquilo que nós lemos. E nós estamos no capítulo 16 do livro realmente magnífico, chamado Fagulhas, né? Fagulhas dos Vencedores, né? Fagulha, aliás, não fagulhas, Fagulha dos Vencedores. Deixa eu mostrar aqui para você, né? O Fagulha dos Vencedores, não é? A Fagulha dos Vencedores. E o nosso capítulo hoje é simplesmente maravilhoso. A ignição, capítulo 16, a ignição dos sonhos. Amado internauta, hoje você realmente vai vibrar com esse capítulo que, nossa, para mim foi assim, eu tenho dito, né, para o nosso escritor que está aqui, o autor está aqui do lado, eu já vou dar a palavra para ele, eu tenho dito para ele que o livro dele é realmente uma escada, né? Ou melhor, né? É uma montanha, você vai subindo cada vez a sua visão, vai ampliando mais, né? Vai ficando mais linda, né? E então é simplesmente fantástico. Gilmar, muito boa noite, muito obrigada por você estar aqui conosco novamente. Eu quero te dar a palavra, dê o seu boa noite. Eu sei que o seu dia foi exaustivo hoje, mas eu acho que está valendo a pena tudo que você está fazendo por aí em Portugal, né? E nós aqui no Brasil estamos torcendo por você, né? Que realmente as coisas aí possam caminhar cada vez melhor. E, Gilmar, eu já quero te dar a palavra, né? Mas também quero que você já fale a frase desse capítulo, que você sempre começa o capítulo com uma frase que eu achei assim lindíssima, né? E conte para nós, Gilmar, como é que foi aí a escolha dessa frase, tá? Que é a jornada, né? De todo sonhador. Quem sonha, né? E o sonho é maravilhoso, mas o sonho precisa se tornar realidade. E aqui nesse capítulo você coloca, né? Quais são realmente as etapas que o sonhador precisa fazer. Ele não é apenas sonhar, ele tem que fazer parte, realizar, não é? Então, com vocês, o nosso querido escritor Gilmar Dias, a palavra é sua. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui participando desse programa e já estamos aí no 16º degrau dessa jornada do entusiasmo. Para mim também é motivo de muita alegria e muito gratificante ter sido a pessoa que trouxe essa obra ao mundo. Todos os dias eu tenho recebido depoimentos lindos e mais pessoas também pedindo o livro. Isso é muito gratificante, é maravilhoso e nos deixa super felizes de poder trazer essa mensagem linda para a humanidade.
sabe que a fagulha dos vencedores é o entusiasmo pessoal, né? Então a gente está falando só sobre entusiasmo. E como eu não abandonei o tema, e são 21 capítulos, então a gente pode dizer que o Fagulha dos Vencedores praticamente é o maior manual de entusiasmo de todos os tempos. É Porque verdade. as outras, eu devo ter lido uns 12 a 15 livros sobre o tema, tal, mas os autores, fora um que tem assim, o entusiasmo faz a diferença em inglês, e foi traduzido para o português como O Poder do Entusiasmo, do Dr. Norman Vincent. Esse eu li, mas ele estava contando também exemplos de pessoas, mas para ficar no tema mesmo, entusiasmo, eu não conheço nenhum outro livro. E esse capítulo, ele é especial, como você falou, porque vai falar quando os nossos sonhos pegam fogo, quando eles criam Nossa, ignição, quando tem aquela virada de chave, aquela mudança de direção, aquele impacto, aquela traição que você sofre, aquela queda que você toma, e você diz, não, a partir de agora, meus sonhos vão ter que pegar fogo. Aí é o que aconteceu aí, né? E a é. frase, eu queria colocar também autoras, né, mulheres, e eu acabei pesquisando essa aí, ela é da África, mas eu não li nenhuma obra dela, a Laila Gift, Akita, mas eu achei a frase maravilhosa: persiga seus sonhos com um compromisso apaixonado com o propósito divino, com grande entusiasmo dos seus sonhos. Isso aqui também resume o que é o Fagulho dos Vencedores. Se falasse Lógico. somente isso, é só isso que eu falo no livro, né? É. Entusiasmo, propósito, e você perseguir o seu sonho. O Fagulha é só sobre isso. Então a frase realmente é maravilhosa. E vamos lá, então, para esse capítulo devastador, a ignição dos sonhos. Exatamente. Você fala da jornada do sonhador. Você fala É. que é um processo, né? A emissão da fagulha dos vencedores. E que essa explosão, Gilmar, você coloca que faz parte mesmo da autoconfiança. Então, todo sonhador ele tem que realmente trabalhar a autoconfiança dele, senão não decola, como nós vimos na live passada, né? E que o entusiasmo é justamente o combustível da decolagem. Precisa do entusiasmo, né? E você coloca logo de cara, você coloca um personagem assim bíblico maravilhoso e que ele era assim, eu tenho ele, eu conheço, não conheço assim a fundo todos os personagens bíblicos, eu conheço bastante, mas na minha opinião é o maior sonhador mesmo, José, né? José foi o grande sonhador e aí você vai, eu vou deixar para você, você vai falar como ele tinha 17 anos, como eram os irmãos, tal. Você vai fazer um pequeno resumo. Mas o importante que eu achei, Gilmar, que você colocou, e eu queria que você também falasse alguma coisa, era a respeito do pai dele, que o pai dele tinha uma consciência de missão, ele era um homem de muitas lutas, porque também teve muitos problemas com o irmão dele, mas que ele era um vencedor. O pai dele era um vencedor. Então, eu tenho a impressão que esse exemplo de Jacó, o pai de José, também foi assim um ótimo referencial para ele poder sonhar cada vez mais. O fortaleceu pelo exemplo do pai dele, né? E aí eu quero que você realmente fale do drama, né, de José depois, dele conhecer a rejeição, né, por parte dos irmãos, não é? Que ele conheceu. Bom, aí é mais coisas. Eu vou deixar para você falar um pouquinho desse início que eu dei para você agora, tá bom? Com a palavra o escritor. Como esse capítulo é a respeito de como os nossos sonhos criam corpo, criam asas, eles decolam, eles entram em combustão, dá ignição neles, como que a gente realiza os nossos sonhos? Aí eu Uhum. entrei nesse exemplo aí, como você falou, o maior sonhador aí do texto bíblico,
uma pessoa conectada com a essência, com as revelações. É muito bonito. Eu me emocionei agora só em fazer a revisão. É. E todo entusiasta é um sonhador. E todo sonhador tem que ser entusiasta. Então, daí que entra esse capítulo, né? Sem Aham, entusiasmo, não existe realização de sonhos. E também não existe realização de sonhos sem entusiasmo. aham. E esse exemplo de José é perfeito, porque eu queria chamar a atenção dos contrastes que existem na vida de um sonhador. Não é uma linha reta para o sucesso. Às vezes a pessoa Sim. cai, Uhum. leva a passada de perna, sofre traição, como você falou aí. E esse exemplo aí foi perfeito porque é um drama que tem de tudo, mas que no Isso. final ele venceu. Inclusive, eu digo, mostra que ele não é perfeito. Eu fiz o contraponto no final, dizendo Sim. que, né, você lembra aqui? Na hora de Nossa. negociar e Aham. tal. Já tinha visto aquele tipo de observação? Então, não tinha visto, não conhecia aquela Primeira vez. observação. E aí você vai deixar para o final para você ver. O sonhador, eu acho maravilhoso como você conhecer, né? O sonhador, ele tem aquela combustão, ele vai, ele voa, viaja, tal, vai, atinge as Claro, alturas, mas tem que ele ter tem que cuidado. tomar, ele tem que ter cuidado, porque se ele se, vamos dizer, se embriagar com o É, sucesso, é complicado, né? É explicar complicado, o que contraponto importante, é né? esse contraponto que você colocou no final. Mas vamos lá, vamos por etapas. Então, o drama de José, como é que foi, o Gilmar? Ele, estando no meio dos seus 11 irmãos, 10 irmãos, José começa a ter esses sonhos magníficos, grandiosos e Uhum. assustadores. E ele conta, ele dá com a língua nos dentes, não resiste e conta aos irmãos um dos seus sonhos. E ele, à noite, ele via 11 estrelas se curvando a ele, e ainda o sol e a lua. Os irmãos falaram, pronto, as 11 estrelas somos nós, e o sol e a lua os nossos pais. E até nossos pais não te servir, começaram a achar que ele era arrogante, que ele estava querendo usurpar a liderança da família, que ele era um ufanista, era um folgado, um cara que andava, um menino que andava com a cabeça na lua. Mas ele, muito comprometido, conectado com o seu pai lhe conhecia, estava ali acontecendo aquilo tudo dentro da família e ele convicto daquilo. E ele começa logo a ver, como eu digo lá, quanto os seus sonhos iriam lhe custar. Isso é muito importante. Você que está É, ouvindo agora, não acha que grandes sonhos viram assim de uma hora para outra e não vão te custar nada. Isso vai te arrebentar, vai tirar pedaços de você assim, sem anestesia. Às vezes vão te jogar no poço, aí no outro dia vão jogar uma corda, e você vai dizer, opa, se arrependeram, mas na verdade é porque tem um plano bem maior que é para te vender como escravo ou te matar logo. Isso acontece muito, a pessoa te trai, aí no outro dia ela vem pedindo perdão total, se aproximando, mas na verdade ela está com outro plano, porque aquele não deu certo, não te acabou ainda, só te feriu um pouquinho, ou te deixou no chão, ou fora de ação, mas ele quer realmente te arrebentar. Então você toma cuidado quando os traidores vierem jogar uma corda para você sair do buraco. É outra lição que a gente tira daí, né? Mas e, ele tinha ética, foco, entusiasmo, ele tinha a aprovação do seu pai, e também, como você colocou aí, era um homem de guerra, um homem sonhador, e Jacó entendia tudo isso. Jacó tinha essa visão porque ele era o patriarca da promessa. Isso é lindo demais. é muito, muito lindo. Então, essa legitimidade de José, para ele entrar aqui na fagulha dos vencedores, dessa conexão que ele tinha com o pai dele. Ele fazia parte da promessa, da linhagem. Uhum, Então, o sonhador, acima de tudo, é um visionário. Ele uhum. vê, ele sonha com as coisas, ele visualiza as coisas. Você que está aqui ouvindo e quer realizar qualquer coisa na vida, primeiro você tem que ver e se ver, assim, como aquele negócio aquele exemplo do Walt Disney. Falaram assim, é uma pena que, falaram para os herdeiros dele, é uma pena que ele não viveu para ver o sonho dele realizado. Aí o filho falou, não, ele viu antes, antes de acontecer. Aí que está, né? Então, se você não conseguir ver o que você vai ser, o que você vai ter, você nunca vai conseguir, porque Deus e o universo só dão a quem já tem, pela Exato. fé, quem já tem É, pela visão, quem já tem pela visão, né? Então, uhum. ele tinha sonhos, olha que lindo, ele tinha sonhos disruptores, que eram devastadores. Se seu sonho for
todo mundo estiver entendendo, falando, você vai conseguir, esse sonho aí não é interessante, não. O sonho tem que ser disruptor, para as pessoas ficarem chateadas, às vezes com ciúme. Ele conheceu, por causa dos seus sonhos grandiosos e visões magníficas, ele conheceu o que eu chamo de o fator SIGO, com C, CIGO, que é o ciúme, a inveja, a ganância e o orgulho. Pois é. São as quatro mazelas que transformam o ser humano no monstro, viu? Ciúme, inveja, ganância e orgulho. É isso aí que é o mal da humanidade. Todos detona a tipo de confusão tem isso. Deixa eu falar só a qualidade deles aqui para a gente continuar. Ele tinha fé, ética, entusiasmo, paciência, humildade, austeridade, lealdade, competência, tinha brio, conexão com o propósito, ele tinha a fagulha do gênio. E por causa disso, ele teve que pagar o preço de enfrentar a rejeição, de ser abandonado, de sofrer dor, solidão, traição e frustração. É assim. Você que está ouvindo, não acha que seus sonhos virão sem exaustão, não. Sem luta. Não vem, não. Vou lembrar da velhinha lá da eternidade. Não vai, não. Pois. Então, realmente, a tristeza que José enfrenta, ela é avassaladora. Avassaladora. Desolador. Né? Desolador. Mas só que o coração dele tinha o quê? A família da vitória. E isso foi, o diferencial na vida de José, não é? Então, a esperança que tinha no coração dele que o resgatou, né? Ele foi humilhado, olha, eu não vejo assim um personagem que tenha sido tão humilhado quanto José, só Jesus, não é? Porque, inclusive, ele tipifica, não é? A pessoa de Jesus ali no Antigo Testamento, né? José foi extremamente humilhado, muito humilhado, né? Mas Deus estava com ele. Aí que está, você coloca, né? O poder que estava dentro de José vinha do Altíssimo, né? Então, toda essa sabedoria que José tinha era algo assim inabalável. E isso colocava dentro dele essa visão transformadora que você bem coloca, né, Gilmar? Ele só olhava para cima, ele não olhava para baixo, né? Eu achei muito, muito bom essa sua frase. E ele nunca olhava para trás, não olhava para o passado. O grande problema, você que está nos ouvindo, é você ficar amarrado ao passado. É ou não é, escritor? A pessoa que fica amarrada ao passado, ela não consegue decolar, né, no presente e não consegue ver o seu futuro. Ficar só no passado, misericórdia, né? Então, ele só olhava para cima, nunca para baixo. Você coloca que o entusiasmo dele era orgânico. Gilmar, o que você quer dizer com isso? Ele tinha um entusiasmo orgânico, tinha uma paz interior, ele tinha uma gratidão permanente e a capacidade de realização dele era realmente fenomenal, porque ele era ungido, né, pelo Espírito vencedor. Fala um pouquinho aqui para nós aí o que é esse entusiasmo orgânico que você colocou. Me chamou a atenção. Faz parte da essência dele, que ele cultiva, compartilha, que ele se alimenta desse entusiasmo, um entusiasmo natural, que não é forçado, ele não precisa de uma realimentação externa. Aquele entusiasmo que vem da nossa fonte de poder, né? E também tem relação total com a gratidão. É impossível manter o entusiasmo sem gratidão e vice-versa. Né? É verdade. Sem entusiasmo também não há gratidão. E ele é ungido, porque em todo o seu ser, seu coração, sua mente, seu corpo, existia a presença divina.
a conexão com a espiritualidade. Isso é o que significa ser ungido. Nós somos cheios, né? Ensopados do Espírito de Deus em forma líquida. Aí entra pelo sangue, atravessa a gente. É impressionante, né? Aí, claro, se tem uma coisa que está impregnando você, está enchendo você, está saturando você, você vai conhecer aquilo. Você vai saber como é que aquilo funciona. Daí que a gente tem que andar limpo, para que a espiritualidade habite em nós, o Espírito Divino nos sature, para que ele possa curar todas as partes do nosso corpo. É tão simples, seria tão simples assim, né? E José tinha isso. Daí que ele não reclamava, não olhava para trás. Claro, ele tinha saudade do seu pai. Ele também, mais para frente, como ele perdoa seus irmãos, não deixou de os amar, mas ele sofreu muito com o que aconteceu, só que ele sabia que a missão dele, a realização dos sonhos dele, a ignição dos sonhos dele estava para frente. Isso é lindo demais. É o que você coloca. Ele não ficava amarrado com o passado. Ele vivia o presente intensamente, né? Ele dava o melhor, porque tudo que ele fazia era com excelência, não é? Mas o sonho dele não saía nem da mente, nem do coração. Aquele sonho que ele teve, que ele comentou com os irmãos e que foi o objeto, né? Foi o objeto de escárnio, né, para os irmãos e que eles acabaram vendendo ele como escravo. E aí nós chegamos numa parte que você coloca muito bem. Ele foi revendido, né? Ele foi vendido lá no mercado de escravo, depois ele foi revendido. Olha quanta provação, não é? Para um capitão do faraó chamado Potifar. E aí, Gilmar, conta para nós, como nem todo mundo pode, as pessoas que não assistem, nem todo mundo pode conhecer a história de José tão profundamente. Você pode colocar alguns detalhes aí que eu acho assim muito importantes. Então, ele é revendido. E aí a bênção e o poder de Deus nunca se afastaram de José. É incrível. Parece que tudo que ele tocava virava ouro, né? A gente costuma dizer assim, uma pessoa que é muito proativa, né? Então, conta para nós aí o que aconteceu, o que Potifar deu para ele e aí, sabe, aí quando ele estava numa boa também, aí acontece alguma outra coisa incrível. Eu só quero sinalizar algumas coisas que você coloca nesse comecinho com referência a José, que você diz assim, ele suportava as provações que deveria, ele era um escravo, então imagina como, né, ele é colocado como administrador lá de Potifar, então imagina, mas ele era um escravo, ele não era um egípcio. Então ele sofria provações, ele realizava muito bem as suas atribuições, ele evitava distrações. Eu achei muito importante que você colocou, não é? A produtividade dele era altíssima, ou seja, como o foco dele estava no futuro, no sonho dele, então a produtividade dele era sempre com direção ao futuro. E ele tinha assim, uma característica muito importante com relação ao seu dono, né? No caso, né, Potifar. Ele era fiel ao seu dono, ele era sincero e ele era muito responsável, né? Então ele tinha um alto nível de serenidade, dignidade, não é? E competência. E por isso que ele realmente tinha a confiança do seu dono. Você coloca até que provavelmente ele fazia as coisas assim tão bem feitas porque o sonho dele era ser livre, né? Ser apoviado, provavelmente, né? Então, Gilmar, conta um pouquinho aqui para nós esse início da vida de José na casa de Potifar. Interessante você, quando você estava falando aí, eu pensei em pontuar algo aqui,
Aham. Porque é muito pesado a gente citar esses trechos da história onde um ser humano vendia o outro como escravo e que a gente sabe que É. acontece não. Então, temos que aproveitar para deixar o Aham. nosso repúdio aqui a isso. E Isso. isso é nojento, é cruel, é indigno, é diabólico. Inclusive, a venda dos animais também é uma coisa nojenta. Os Uhum. animais também são e deveriam ser livres. Eles Uhum. são também escravizados. Nós não devemos usar a palavra no substantivo, escravo, mas sim escravizado, É. no adjetivo, né? Porque a Certo, pessoa não é escravo, ele foi escravizado indevidamente por outro. Mas isso é uma certo. vergonha. É uma vergonha a gente está citando aqui, mas em nenhum momento a gente acha normal ou concorda, ok? Ele Aham. foi, os irmãos dele pegaram ele e venderam no atacado, certamente com outras pessoas no Nossa. mercado do Egito, e lá, José sendo exposto lá como uma mercadoria, no auge do seu sofrimento, da sua tentativa de humilhá-lo, que na minha opinião ele nunca foi humilhado, tentaram humilhar, mas ele era soberano e ele suportava tudo isso sem reclamar, então ele nunca foi humilhado, olha que interessante. Ah, que coisa linda. Aham. E no auge da sua frustração, sim, aí sim, ele estava frustrado porque não merecia aquilo. Ele é comprado pelo capitão da guarda e logo o homem vê que ele é muito competente e de confiança e coloca como administrador de tudo na casa, ou seja, ele era agora o administrador daquela casa. Ele estava indo muito bem, mas só que ele se tornou objeto das fantasias sexuais da patroa. É. E aí ela ficava Aí, insistindo, ele fugindo. Mas isso, na minha opinião, não foi de uma hora para outra. Certamente ele repreendia ela, conversava, senhora, que é isso? Não, tem nada a ver, eu estou trabalhando, eu não posso me distrair, veja o seu senhor. Isso aí deve ter sido um processo. Até quando um dia ela louca, eu digo, não aguentou mais e arrancou a roupa dele, ele fugiu. E ela, com ciúme, pela rejeição, que inverteu, né? inverteu a história dizendo que ela que sofreu assédio. E aí, era para ele ter morrido imediatamente, né? Só que o patrão não acreditou, entendeu? É isso que eu acho É, lindo. Potifar devia conhecer a mulher que tinha ele não acreditou, não. e conhecia no caso, né, o escravizado, né, que ele É. tinha. Então, ele não quis matar, porque naquela cultura Situação na hora. era para ele ter morrido na hora, né? Era. Muito bem, Mas o continua. patrão sabia que era mentira. O patrão estava dando corda para a mulher, com certeza. Assim, essa história É. a gente conhece. E ele ficou mais 2 anos, então, lá no cárcere. Ele se Uhum. transformou também naquela pessoa que limpa e que Uhum. inspira os outros. E aí foi quando veio o sonho do padeiro do rei lá que estava preso. E ele Uhum. interpretou, um foi solto e o outro foi morto. O copeiro foi morto. O padeiro foi morto e o copeiro foi restaurado, alguma coisa assim. E Exato, exato. aí vem o sonho do faraó, né? Das 7 vacas magras e 7 É vacas isso. gordas. E aí ele lembra, depois de 2 anos, ele lembra, ó, tem um jovem que interpretou meu sonho, por isso que eu estou aqui perante o Senhor, e ele conhece os mistérios de Deus. Aí manda chamar, esse manda chamar é todo um processo também de lavar, de limpar ele, de colocar roupas reais, de preparar ele para comparecer perante o faraó, que era, então estava realizando o seu sonho. Deve ser fantástico, né, isso aí. Nossa, eu acho que esse momento na vida de José deve ser algo assim maravilhoso. Como é que ele é retirado da prisão, porque os egípcios não usavam barba, né? Então limparam ele todinho, né? É. Ele foi assim com vestes, né? Importantes para poder estar diante do faraó que era o rei do Egito. O leitor vai gostar muito da forma como eu descrevo esse encontro, que eu digo que foi libertador para ele, né? Maravilhoso, Gilmar. Esse capítulo eu estou aqui embasbacada, como dizem, É, né? Porque esse capítulo foi por demais, né? soltar a mão. Mas eu só queria fazer um detalhezinho antes dele estar diante do faraó, que você coloca nessa descrição da história, é que o corpo de José foi para a prisão, mas a mente dele não. A É mente dele fundamental. se manteve livre, não é?
Então, os seus dons de bondade, de sabedoria, de gentileza, ele era uma pessoa extremamente gentil, continuou dentro da prisão, tanto é que lá também ele consegue ser o administrador lá, consegue a confiança do carcereiro e tudo mais. Eu queria só colocar esse detalhezinho, mas já vamos para essa parte onde José agora vai para o reino do faraó, ele está diante do faraó, interpreta aquele sonho, o faraó fica impressionado com tanta sabedoria. E aí, Gilmar, o que é que o faraó faz com José? Restaura e resgata ele, né? Ele se torna o segundo mais poderoso do reino, recebe o anel real, a sua atribuição de ser aquela pessoa que iria estocar aquele trigo durante os primeiros 7 anos. Ele se tornou como se fosse o ministro da Fazenda, né? Nossa. É. Para acumular as riquezas, né? E a riqueza ali ficava comida e ouro, né? E José recebe uma carruagem real, recebe um novo nome chamado Zafenat Paneá, que quer dizer Deus vive e ele interpreta sonhos, ou então significa o Salvador do mundo. É-lhe dado uma noiva, com a qual ele tem 2 filhos, e ele coloca os nomes dos meninos em homenagem àquela situação toda que ele estava vivendo. É um negócio muito bonito, emocionante, é lindo. E depois ele recebe os irmãos e os perdoa. É um negócio maravilhoso. Uma história que todo mundo deveria ler, com a história de perdão, de superação, história de ignição de sonhos. Para mim, realmente foi um dos exemplos mais apropriados que eu consegui sacar e trazer para cá, para a Fagulha. Não, e a maneira realmente, como você descreve a história de José aqui, ele faz com que o leitor viaje mesmo para esse tempo, né? E tente, você descreve muito bem, o seu leitor vai viajar para essa época e vai viver mesmo tudo isso que ele estava vivendo, né? Então, aí, nesse período então, que José consegue ser trazido para dentro do reino, o faraó lhe dá uma esposa e ele vem a ser praticamente o vice-imperador e passa a administrar toda a colheita, né, para guardar o trigo para a época que viria, para os 7 anos, né, de seca que viria. Então, nesse período, você coloca uma frase pequena que é linda. Você fala, José não mais corria, mas voava, né? Então, era a realização do sonho dele, mas ainda tinha mais coisas para acontecer na vida dele, né? A esposa deu 2 filhos para ele, Manassés e Efraim, mas aí acontece que esse período de fome faz com que os irmãos de José saiam, né, lá de Israel e venham até o Egito procurar comida, né? E então aí então há realmente aquele encontro dolorido, né? Doloroso para José, mas você coloca que todo sonhador ele tem a capacidade, né, o poder de perdoar, mesmo mediante dor, pranto e paixão. Você coloca isso de uma maneira. Você queria acrescentar alguma coisa a respeito disso, Gilmar? Porque em capítulos anteriores nós falamos alguma coisa sobre entulhos que os relacionamentos desmoronados criam, né? Isso nós vamos falar daqui para frente, mas só esse pedacinho que eu queria, porque você coloca todo sonho grande tem um alto preço. Então, José, ele sonhou que um dia os 11 estariam, né, dando reverência a ele, mais o pai e a mãe. Então, esse sonho que ele teve na sua adolescência, ele tinha 17 anos,
ele passou um alto preço, ele teve que suportar a rejeição e ele teve que ter uma capacidade incrível, né? Para passar por toda aquela humilhação. Então, aí você coloca bem que quem deseja voar precisa estar leve. Agora sim, agora nós podemos entrar nessa parte. A pessoa precisa estar leve, jamais carregar mágoas, retirar, né, o entulho que os projetos frustrados deixaram. Eu gostaria que você comentasse bem a respeito disso, que o nosso internauta possa entender que, para ele ser um vencedor, então ele precisa entender, né, que ele vai ter que pagar um preço por isso, né? Mas que para ele voar, enquanto ele estiver no chão, o preço é alto e ele precisa estar disposto a pagar esse preço. Então, Gilmar, pode falar. Esse preço, eu quis dizer essencialmente aí que esse preço, essas frustrações, essas amarras, na maioria das vezes tem a ver com os relacionamentos. Alguns que desmoronaram e que, muitas vezes, se você não tiver realmente focado, comprometido com seus sonhos, aquilo fica te incomodando. Ou então relacionamento que você não está conseguindo se desvencilhar e eles te provocam, te entristecem, te tiram da visão do teu sonho. E José, ele soube se desvencilhar de tudo isso. Era a única chance que ele tinha. Ele esquecer o sofrimento que ele teve e visualizar a sua restauração ali. Mas depois, você vê que depois que o sonhador se realiza, aí ele pode sim restaurar determinadas coisas, que ele tem essa autonomia, essa condição, essa estrutura, né? Aí ele foi lá e restaurou os irmãos, porque ele estava na posição da realização dos sonhos. Quando você está na posição da decolagem, na altura de cruzeiro, está indo bem, aí você diz, não, agora eu vou restaurar aquela situação porque eu tenho como marcar com isso. Isso é maravilhoso também. Okay? Mas a lição principal é você que está aí ouvindo que é um sonhador, aprenda a lidar com pessoas, aprenda a respeitar os limites e limitações delas, a saber que você não manda na vida dessas pessoas, você pode influenciá-las, mas não existe garantia de resultado a partir de uma influência, porque a decisão é a pessoa que toma. E às vezes a gente se frustra porque a gente quer forçar a pessoa a ser dessa daquela maneira, e quando a pessoa descobre isso, aí o brilho, o orgulho dela vai lá em cima e ela não quer de jeito nenhum. E se você tiver a expectativa irreal de que você vai mudar isso ou aquilo na pessoa, aí você vai se frustrar. Então é melhor você apenas influenciar, marcar seu ponto e seguir em frente na direção do seu sonho. Se alguém estiver junto com você sonhando aquele seu sonho, ok. Se não, você tem que ir firme. Quem sabe um dia você tem condição de chegar lá e resgatar aquela pessoa. Se não, você deu o seu melhor também. Aí tem que se conformar, né? Exatamente, aqui você fala, né? Você tem que livrar-se, quando você fala de conformar, você tem que livrar-se do lixo tóxico, do metal pesado, não é? Que está sobre o seu corpo, né? Então, você tem que limpar a sua mente. Eu achei formidável esse finalzinho do capítulo seu, né? Você tem que limpar a mente, reciclar os escombros e purificar toda a mágoa e revolta. A coisa que mais prende a pessoa no chão e não deixa ela voar é mágoa e revolta. Não, fizeram isso para mim e tal. Então, você não decola. Você fica ali, não, porque fizeram isso para mim, não sei o quê. Você lança para o outro fica sendo culpado de você não ter sucesso. Mas, na verdade, você que tem que ser responsável pelo seu sucesso, não é a pessoa. Quando a pessoa coloca a sua felicidade no colo do outro, o outro não vai se preocupar com a sua felicidade, com o seu sucesso. É você que tem que realmente tirar as amarras e subir, não é? Então, antes da ascensão, existe uma pressão
muito grande, que você coloca muito bem no seu livro, né? É uma pressão muito grande para te manter no chão, né? Ferido, sem visão. Querido, exato, que você coloca. E aí você deu um nome que eu achei muito próprio. Você fala dos ladrões de sonhos, não é? Os ladrões de sonhos, que eles tentam. O que eles usam? Quais são as armas dos ladrões de sonhos? Ridicularizar, humilhar, escravizar, olha quanta coisa, pilhar, destruir e matar. Você colocou tão bem, né? E isso tudo, o que vai provocar? Vai causar dor, vai causar tristeza na pessoa que recebe tudo isso, né? Vai prender, como eu acabei de falar, vai prender o sonhador no chão. No chão. O sonhador entusiasta, porém, ele subsiste. Aquele que realmente conhece o seu potencial, o seu talento, não vai olhar para isso. Ele subsiste, não é? Ninguém vai amarrar ele, ninguém vai detê-lo, né? E aí você conta a história de um americano, Archie Williams, me corrija, né, se eu pronunciei errado, que ele pagou 37 anos de prisão por um crime que ele não cometeu. E eu queria aí que você fale um pouco dele para a gente terminar a nossa live. Essa história me chamou muita atenção também, é muito emocionante. O Art Williams, ele ficou 37 anos preso e ele fala assim, eu nunca vou esquecer aquele dia 19 de dezembro de 1982. Rapaz, quando ele começa a falar, você chora. É que ele foi cantar no show de calouros, o Got Talent, American Got Talent. Aí, depois você vê, é impressionante que, conta sua história. Aí ele coloca a mão no queixo assim e fala, eu fiquei 37 anos preso por um crime que eu não cometi. Mas, rapaz, quando ele fala, aí o espanto é total. Só que lá na cadeia, ele ouvia esse programa e sonhava em um dia fazer parte. Olha. Até quando ele conseguiu. Um teste de DNA provou que ele era inocente e uma instituição que defende pessoas inocentes conseguiu libertar ele. Desculpa, 37 anos depois. Tá ouvindo? Estou. E ele, com aquele talento, ele cantava na cadeia tal, e assistindo pela televisão aquele show de calor, até que um dia ele foi lá e foi para a final, quase ganha, aquelas músicas todas características também do momento que ele passava, é muito emocionante. Então a história desse homem entrou aí por causa disso, porque ele foi um sonhador e um dia ele ia manifestar seu talento naquele programa e ele conseguiu, mesmo debaixo de uma grande dor da traição e da frustração, muito pior do que a de José, né? José ficou 13 anos, ele ficou 37. 37. Incrível. E quando perguntam para ele, né, como é que ele conseguiu suportar 37 anos, né, na prisão? José, e aí ele fala mais ou menos o que José falou também. O corpo dele, o corpo dele foi para a prisão, mas a mente não. A mensagem estava livre. A mente dele é muito importante. Uhum. Você que está ouvindo aí, pode não falar. importa que tipo de ataque você está recebendo, que tipo de situação, ou local, ou circunstância você está vivendo. A sua mente, a sua fortaleza mental precisa ser protegida para permanecer livre. É isso aí. Isso, exatamente. É dali que vai sair a reação. Exato. Então, você coloca assim que o sonhador sempre, o sonhador é maior que os seus sonhos, né? Ele como ser humano, né? Que ele tendo princípios e princípios realmente fortes, não é? Aí que você fala nesse parte aí, que ele não vai ser não é como o final lá de José. José deu uma mancadinha lá no final. Ele não vai ter um Zafenate Paneia, né? Porque o objetivo é sua excelência, né? Então, fala um pouquinho aí. A pessoa não pode se envaidecer. Quando você realiza os sonhos, o objetivo é que você fique mais humilde e mais generoso ainda. Se você
confundir a sua identidade de origem, que é para lhe manter humilde, com as coisas que você alcança, os títulos, os bens, aí você se perde um pouquinho. Tem que ter muito cuidado para que o sucesso, a realização do sonho não suba para a cabeça e deixe uma pessoa arrogante, insensível, às vezes até medrosa. Muito cuidado. Muito cuidado, né? Gilmar, realmente esse capítulo eu quero incentivar você, querido internauta, a buscar. Gilmar, você já tem os seus e-books prontos aí, alguma coisa que você possa dizer para o nosso internauta agora nas suas considerações finais? E você coloca tão bem, né, que a hora que você... Eu até coloquei, Glória, no finalzinho do seu... eu vou pegar aqui o seu livro, né, que no final desse capítulo, eu faço questão de ler aqui esse final, Gilmar, que você coloca. Seu propósito já está definido, né? Seu talento confirmado, seu projeto validado, sua recompensa garantida. E sua história compreendida, como a gente vê nesses dois personagens que você citou. Seus sonhos estarão consumados pelo fogo da realização completa. A plena posse deles faz você esquecer de tudo de ruim, não é? Que aconteceu ao longo do caminho, não é isso? Já não importa toda a provação pela qual passou, todo o escárnio que sofreu, as decepções e prejuízos que teve no processo de consolidação dos seus sonhos. Eles chegaram e são lindos e prazerosos. Você usufrui agora de abundância e prosperidade. Finalmente, você venceu. Lindo, lindo, lindo. A maneira como você termina esse capítulo é gloriosa, Gilmar, gloriosa mesmo. Então, meu querido Gilmar Dias, eu gostaria agora que você fosse, né, para as suas considerações finais, depois desse encerramento glorioso que você dá para esse capítulo, e que você dissesse se o PDF desse material, se já está disponível, quando vai estar disponível, para o nosso querido internauta poder ter isso em mãos, né? E aí você dá o seu tchauzinho, né, para a nossa próxima live na outra semana, e aí continuamos a subir, querido internauta, continuamos. A outra, né, a próxima semana será o capítulo 17, o impulso das ideias. Pode falar, Gilmar. Uma vez foi uma alegria imensa estar aqui, todos vocês. Eu espero que todos tenham entendido a importância dos sonhos que você tem. Esses sonhos, uma vez realizados, você vai ter sensações maravilhosas, vai ter o seu propósito de vida entendido e cumprido. Então, acredite nos seus sonhos, vá na direção deles. Eles são muito caros, muito preciosos, muito valiosos para você. Nos próximos dias eu vou estar entrando em todos os vídeos aí para colocar o link. Eu mudei hoje também aqui. E aí eu preciso ligar o computador de novo para olhar direitinho, mas já está pronto já. Só falta eu ajeitar alguma coisa e entrar lá em todos os vídeos aí e colocar lá nos comentários. E um abraço a todos, né? Onde você estiver aí, acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. E não dê ouvido aos ladrões dos sonhos, porque eles, na verdade, têm inveja de você. Eles têm inveja. Isso mesmo, Gilmar. Amado internauta, foi uma alegria enorme estar aqui com você. Eu desejo a todos uma semana muito abençoada, né? Estamos encerrando praticamente o mês de julho, mas eu espero que tudo esteja bem com você e que você, num tempo muito próximo, você possa ter nas suas mãos a fagulha dos vencedores, ok? Então, meu amado internauta, até a próxima semana. Deus o abençoe por tudo
E nos vemos logo. Obrigada, Gilmar. Até a próxima semana. Tchau, tchau.